Boa noite, bom dia ou boa tarde, queridos alunos e alunas. Eu estou gravando esta aula no dia 10 de maio de 2021, na plataforma do CMSP. Eu resolvi fazer essa aula por lá, porque é a plataforma que nós temos, né, fornecida pelo governo do estado, gratuitamente, inclusive com os dados patrocinados, né, pelo próprio governo, né? Então, isso é uma maneira de tornar disponível, né, para todos os alunos. Então, eu estou gravando esta aula e eu vou disponibilizar depois o vídeo, porque ele vai ser necessário para que vocês façam a atividade do Classroom que nós vamos passar esta semana, tá? O tema da nossa aula é calor e temperatura. Quem assistiu às aulas do CMSP já ouviu falar um pouco desse assunto, né? Mas nós vamos aqui, esse é um assunto introdutório da apostila, o volume 2, que se vocês não receberam ainda, vocês devem estar recebendo esta semana, mas o arquivo em PDF já está disponível, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa conversar sobre esse assunto, discutir esse assunto, para que vocês possam pensar nisso, né? E qual o nosso objetivo? Que vocês entendam melhor esse fenômeno, né, da natureza, que foi chamado pelo homem de calor e temperatura, ok? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ok, a gente maximiza aqui para ficar com uma visão mais ampla, né? Quem tiver no celular, tá? Se aparecer aí a tela dividida, também pode maximizar a imagem, tá vendo? Ó? Vocês devem estar recebendo a tela dividida, ó. Aqui em cima você maximiza aí a imagem, certo? Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês um aplicativo para que a gente possa conversar sobre esse assunto, tá? Então, vocês devem estar vendo aí, vamos ver. Tá, já chegou lá, né? Ó, vocês podem ver lá o quê? Você vê aqui nessa figura uma imagem, né? Onde existe um recipiente que tem água fria, água morna e água quente. Imagine que essa água fria é uma água que foi tirada da geladeira, em torno aí de 5 a 10 graus. A água quente é uma água que você esquentou, né? E pode estar aí a uns 40, 50 graus Celsius, né? Ela tá bem quentinha. E a água morna, vamos dizer que seja a água da temperatura ambiente que foi pega da torneira, tá? Alguém foi lá, pegou da torneira. Então você encheu 3 recipientes com água que tem temperaturas diferentes, ok? E aí você vai colocar a mão esquerda no recipiente e a mão direita em outro, sendo que um vai ficar na água gelada, o outro vai ficar na água quente. E você vai ficar aí um pouquinho, um tempo, com a mão nessa água, certo? Quando você tirar a mão da água, depois de um tempo, e colocar na vasilha do meio, você vai sentir calor ou frio? Então, responda isso na sua mente, tá? Antes de seguir, escreva num papel
se a água que está na temperatura ambiente, vamos dizer que a temperatura do ambiente seja 25 graus. Então, você estava com a mão num recipiente com 40 graus e a outra mão num recipiente com 10 graus. Ficou lá um tempinho. Aí você tirou a mão do recipiente de 10 graus e do recipiente de 40 graus e colocou no recipiente de 25 graus. Então, eu quero que você me diga, você sentiu calor ou frio? Você pode até reproduzir essa experiência na sua casa, não fique com medo de choque térmico. Ah, vai dar choque térmico. Não existe isso, não vai ter esse problema, tá? Você vai simplesmente colocar sua mão e você vai perceber, então, que calor, ele nem sempre está relacionado com temperatura. A gente costuma associar o calor com altas temperaturas. Mas você percebe o quê? Que aquela mão que estava na água bem quente, com 40 graus, quando você colocou na água com 25 graus, qual a sensação que ela teve? De frio. Só que a mão que estava na vasilha de 10 graus da geladeira, e você colocou nessa mesma água que estava a 25 graus, esta mão teve a sensação de quente, de calor. Ele achou que a água estava morna e a outra achou que a água estava fria. E agora? Será que olhando essa situação, daria para definirmos o que é o calor? Pense um pouquinho, o que é calor? Então, o calor não está associado à alta temperatura. Não está associado à alta temperatura. Mas ele está associado a o quê? Diferença de temperatura. Quando você tem diferença de temperatura, então existe o quê? A transmissão de uma energia. Só que o que acontece com essa energia? Perceba que a mão que estava na água quente, quando você colocou nessa água de 25 graus, ela teve sensação de frio. O que significa isso? Que a sua mão cedeu calor para aquela água. Por quê? Porque ela ficou ali na água quente e a tendência dela, então, era acompanhar ali. A pele sua estava com uma sensação de quente. Quando você colocou na água fria, você teve uma sensação de frio. Por quê? Porque a sua mão perdeu aquele excesso de calor que ela havia recebido ali da água quente. Já a mão que ficou na água fria, quando ela entrou nessa água de 25 graus, que era uma temperatura mais alta, ela sentiu o quê? Calor, ela sentiu morno. Por quê? Porque ela recebeu calor. Porque a temperatura dessa água estava maior do que a temperatura da água da geladeira. Então, por aí, a gente já começa a perceber que o calor tem a ver com transmissão de alguma coisa entre corpos que têm temperaturas diferentes e que ele flui do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. O que será que é isso, né? Que flui entre os corpos quando existe uma diferença de temperatura. Isso é o calor e nada mais é do que energia. Então, o calor é uma energia em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas. Então, nós podemos até escrever aqui, ó, o que é o calor, então? Vamos escrever? Aqui, ó. Vamos pôr aqui.
calor, opa, é energia em trânsito entre corpos ou substâncias de diferentes temperaturas. Ai, professora, então o calor tem a ver com temperatura? Sim, o calor tem a ver com temperatura, mas não é temperatura alta. Por quê? Porque como o calor é uma energia em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas, se você pegar um corpo que está a 0 graus ou a -1 grau e colocar em contato com um outro corpo que está a -5, -10 graus, vai haver transferência de energia ou transferência de calor do corpo que tem maior temperatura, no caso, vamos imaginar que seja -1 grau, para o corpo que tem menor temperatura, que seria o corpo que está com -5 graus. Então, desde que haja, ou então, se você pegar um corpo que está a 300 graus e colocar em contato com um corpo que está a 150 graus, os dois estão com temperaturas bastante elevadas, mas haverá transferência de calor entre o corpo que tem temperatura maior, no caso 300, para o que tem temperatura menor, no caso 150, do exemplo que eu dei. Então, essa transferência de calor, ela vai sempre existir quando existe uma diferença de temperatura. E qual é a tendência? A tendência é atingir o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Os corpos vão trocando calor, o que tem menor temperatura recebe energia do que tem maior temperatura, e eles ficam então na mesma temperatura. A hora que eles atingem a mesma temperatura, eles atingiram o equilíbrio térmico e cessa então a transmissão de calor. Então, por exemplo, aqui nesse quarto onde eu estou, suponhamos que esteja aqui hoje 22 graus. Então, olha só, a parede está com temperatura de 22 graus, o armário está com temperatura de 22 graus, o piso está com temperatura de 22 graus, o cobertor está com temperatura de 22 graus, ou seja, tudo que já está aqui nesse quarto há bastante tempo já atingiu o equilíbrio térmico e atingiu a mesma temperatura do ambiente. Então, a tendência, quando um corpo ele fica exposto a uma determinada temperatura ambiente, ele vai ou receber calor do ambiente ou ceder calor até que atinja o equilíbrio térmico e fiquem todos, então, na mesma temperatura, certo? Se alguém não entendeu o conceito de calor, pode perguntar aí no formulário da atividade ou no WhatsApp, e eu posso novamente comentar com vocês. Bom, vamos ver então aqui essa outra pergunta, ó. Do que a gente comentou aqui, qual a relação entre calor e temperatura? Existe relação? Existe, claro, né? Para que ocorra essa transferência de energia que nós chamamos de calor, é necessário que haja diferença de temperatura. Mas são conceitos diferentes. Calor não é a mesma coisa que temperatura, e nem a temperatura é a medida do calor. Não. Não existe a relação nesse sentido entre esses conceitos. A relação que existe é
Quando existe diferença de temperatura, então ocorre a transmissão de calor entre os corpos, ok? Então, vamos escrever aqui, ó. Qual a relação? Então, aqui, o calor é transferido entre corpos de diferentes temperaturas. Indo da maior para a menor, certo? Bom, agora eu gostaria de comentar com vocês o que é a temperatura. Então, a gente já viu o que é calor. Calor é energia em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas. Então, quando você tem corpos, né, que tem diferença de temperatura e você coloca esses corpos em contato ou próximos, haverá uma troca de calor entre eles. Depois nós vamos falar dos 3 tipos de transmissão de calor, né? Da forma como esse calor é transmitido. Pode ser pelo contato, pode ser por outros processos também, tá? Neste momento agora, vamos nos ater mais ao modelo de como são compostos os corpos, né? Para que a gente possa entender o que é temperatura. Se você pensar numa pedra de gelo, né? Você percebe que ela é bastante firme e dura, certo? E se você tentar descobrir como é a estrutura molecular do gelo, você vai ver que é um cristal. Os átomos ficam numa forma cristalina ali, formando então figuras muito bem definidas, né? Que formam então uma rede, né? Cristalina que dá a rigidez para esse corpo, né? Então, os corpos que estão no estado sólido, eles tendem a ter os átomos mais próximos e firmemente conectados um ao outro. Então, um corpo sólido, o que acontece com os átomos e as moléculas? Elas não transladam entre elas, mas elas apenas vibram. Ah, mas quer dizer então que se eu olhar, por exemplo, esse livro aqui no microscópio, as moléculas estão vibrando? Sim. Nada na natureza é estático. Por quê? Porque nós vamos ver que a temperatura está relacionada ao movimento cinético, que é o movimento das moléculas e das partículas que compõem aquele corpo. Então, o que acontece? Como tudo que conhecemos é formado por átomos, tudo tem movimento. Quando o corpo está no estado sólido, o movimento das moléculas, dos átomos, é apenas de vibração, não é de translação. Então, um corpo no estado sólido, como é o caso do gelo, vamos pensar aqui nas nossas condições normais de temperatura e pressão, né? O que acontece? Ele tem os átomos e as moléculas muito próximos, bem unidos, rígidos, né? Então dá a rigidez para ele. Agora, se você pega o gelo e coloca numa vasilha, né, e aquece, o que vai acontecer? Se você pega o gelo, né, coloca numa vasilha e aquece, o que vai acontecer com os átomos e as moléculas do gelo? Eles vão começar a movimentar, porque vão receber calor, né, do fogo ali, né, que você está fornecendo calor para aquele corpo, no caso aí o gelo, né? Então, conforme eles vão recebendo energia, as moléculas vão vibrando mais forte, mais intensamente,
e elas vão começar a se separar. E as ligações entre elas vão ficar mais fracas. E elas vão começar então a transladar, que seria quando ocorre a fusão do corpo sólido, né? O gelo funde, significa o quê? Que ele virou água, que ele virou líquido. Então, o que acontece com o líquido? As moléculas ainda estão unidas umas com as outras, mas elas têm maior liberdade para movimentação. Elas transladam, né? Conforme uma vem para cá, todas vêm e vão. Então, você já tem aí o corpo no estado líquido e existe maior movimento das moléculas. Então, conforme a temperatura foi subindo, o movimento foi aumentando. Se você continuar aquecendo essa água, fornecendo mais energia, né, térmica, que seria, no caso, aí, a transferência de calor para a água, o que vai acontecer? Essas moléculas que estão no estado líquido, elas vão começar a vibrar mais forte, a movimentar mais forte. Tanto é que se você pegar a água e colocar ali um pozinho, chá, alguma coisa assim, você percebe que elas vão começar a se movimentar ali dentro da panela. E a água, então, ela vai atingir uma temperatura na qual ela vai entrar em ebulição, né? E aí, o que acontece? Ela vai virar vapor, ela vai vaporizar. Ela começa a vaporizar à medida que começa a subir a temperatura da água, tá? A água, desde que começa a subir a temperatura, já começa a escapar ali moléculas na forma de vapor, moléculas de água na forma de vapor. Mas quando atinge, no caso, né? Se a gente pensar no nível de pressão ali de Santos, do nível do mar, quando chega a 100 graus Celsius, essa água começa a ferver, e aí então ela vai ficar ali a 100 graus se movimentando, as moléculas se movimentando cada vez mais rápido ali dentro da água, né? Com 100 graus elas começam a se movimentar muito forte, começam a se chocar umas com as outras, e elas começam então a escapar e virar um vapor. Então elas vão desaparecer, se a vasilha estiver destampada, elas desaparecem e vão para a atmosfera na forma de vapor. Se a panela estiver tampada, você percebe ali, né, que forma gotículas de água ali em cima. Por quê? Porque o vapor de água, ele sobe, só que quando ele encontra a panela, a tampa está em contato com a atmosfera, que é uma temperatura mais baixa do que no interior da panela. Então, quando o vapor encontra uma temperatura mais baixa, ele condensa, ele vira líquido novamente, e aí então surgem aquelas gotículas ali. É a mesma coisa que acontece no chuveiro, né? Quando a gente toma banho, a água do chuveiro não é 100 graus. Então, como é que fica aquele vapor ali? Porque, como eu disse, conforme a temperatura da água sobe, já começa a vaporização. E à medida que vai jogando vapor ali no ambiente do banheiro, que geralmente é pequeno e fechado, né? O que acontece? Quando essas gotículas de vapor encontram com o espelho, que é uma superfície que está numa temperatura menor, ou com a parede, com azulejo, né? Então ela condensa e vira água e forma, então, começa a escorrer ali na parede ou no espelho, né? Embaça tudo, certo? Tá bom? Eu tenho aqui, gente, um simulador do Fit Colorado, que é muito interessante para a gente estudar essas propriedades, né? Olha, eu vou colocar aqui o link para vocês, mas eu vou colocar o link no formulário também, tá? Mas eu vou colocar aqui no chat para que vocês, né, possam brincar. Seria muito bacana vocês brincarem
com esse simulador aí, tá? No caso aqui, esse simulador, ele vai trabalhar com gás, tá? Com gás. Mas então o gás, você sabe que ele tem as moléculas soltas. Não existe relação, não existe conexão entre as moléculas de um gás. Cada molécula movimenta-se livremente ali. E aqui, olha, você tem um recipiente fechado, tá? E eu vou então jogar ali dentro algumas moléculas, ó. Percebam que é um gás, né? Então ele vai se espalhar por todo esse volume aqui, ó. Se você percebe aqui, ó, ele dá a velocidade com que essas moléculas estão se movimentando, tá vendo, ó? Perceba que à medida que as moléculas vão batendo aqui nas paredes do recipiente, essa velocidade com que elas se movimentam tende a diminuir. Por quê? Porque elas perdem energia, né? Elas perdem energia à medida que elas vão se chocando entre elas e com as paredes, tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo? Aqui tem o número de partículas, né? O que que eu vou fazer agora aqui, ó? Vamos supor que aqui a temperatura, vamos colocar aqui em graus Celsius, tá? Ó, a temperatura ambiente, 27 graus Celsius, ok? Eu vou resfriar essa água. Vamos colocar aqui uma temperatura, ó. Tô colocando aqui uma temperatura muito baixa, tá vendo? O que que vocês percebem que acontece com o movimento das moléculas? Ele vai diminuindo. Até quanto eu posso chegar? O 0 graus absoluto é 273 graus negativos. Percebam que ali, ó, quando começa a chegar no 273, quase que você não tem o movimento, tá? Mas essa temperatura, na prática, ela é inatingível, né? Aí nós vamos aquecer, tá? Então percebam aqui, ó, que a temperatura vai começar a subir. Percebam que a taxa média aqui, ó, tá vendo aqui a taxa média? Ela está aumentando porque eu estou fornecendo calor. Então, ó, a temperatura ela aumenta, o movimento das moléculas também aumenta. As moléculas se movimentam com maior velocidade. E se eu continuar aquecendo, pode perceber que elas vão se movimentando mais intensamente, né? Elas vão se movimentando mais rápido. Percebam aqui que eu já estou, ó, com 400, 500 graus Celsius, olha, e elas estão ficando freneticamente aqui, se movimentando freneticamente, tá? Então, é claro que a pressão, percebam que a pressão aqui interna está aumentando. Por quê? E a temperatura também. Por quê? Porque o movimento dessas moléculas é tão intenso que elas começam a se chocar entre elas, se chocar contra as paredes do recipiente aqui, que é fixa, né? E isso então faz com que aumente a pressão interna. Então, aqui praticamente nós simulamos o que acontece numa panela de pressão, né? Você tem ali o aquecimento, é um ambiente fechado ali, né, com uma tampa hermética. Então, a temperatura vai aumentando ali internamente e a pressão também, né? Porque as moléculas vão se movimentando com maior intensidade. E por que que ocorre aquele escape de vapor pela válvula? Senão a panela explode, né? Se a válvula não deixar escapar um pouco ali daquele vapor, você vai romper as paredes da panela e causar um acidente, certo? Então, aqui a gente simulou essa situação, tá? Aqui, gente, tem uma outra situação. Deixa eu ver aqui. Então, é isso, tá?
Agora, pessoal, vamos falar então dos estados físicos. Vamos aqui, ó, colocar então naquela lousa o que é a temperatura. Quem conseguiu então entender o que é a temperatura? Então, temperatura é uma medida, é a medida, tá? O que é temperatura? É medida. Como que você mede temperatura? Usando o termômetro, tá? Ou usando um equipamento que seja um medidor de temperatura, né? A gente pensa muito no termômetro que a gente usa para medir febre, mas existem outros tipos de medidores, termômetros eletrônicos, né? E outras formas de medir a temperatura, certo? Mas vamos pensar então o quê? Que a temperatura é uma medida do quê? Da energia cinética. Então, é a medida da energia cinética. O que é energia cinética? Energia do movimento médio das moléculas de um corpo. Ou a medida do estado de agitação das moléculas, certo? Então, isso é a temperatura. Então, quando você fala que um corpo está numa determinada temperatura, e as condições normais de temperatura e pressão, nas condições de temperatura e pressão que esse corpo está, a gente já consegue saber como que está as moléculas desse corpo. Se ele está sólido, líquido, gasoso ou um quarto estado da matéria, que a gente vai falar agora, tá? Deixa eu salvar, então, essa tela aqui, para que depois a gente possa, então, recordar, né? Deixa eu colocar aqui, escola, videoaulas, vamos colocar aqui calor e temperatura. Depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Calor e temperatura, certo? Bom, agora, gente, o que eu vou mostrar para vocês rapidamente? Já estamos terminando, tá? Vou limpar aqui essa tela. Deixa eu trazer aqui uma outra situação aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha só. Aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. Deixa eu dar uma recortada nela aqui. Selecionar aqui. Ó. Eu coloquei as fontes aqui, tá? Para vocês depois podem entrar lá nesses sites, né? Que tem essas informações aqui, ó. Então, vamos olhar aqui essa imagem. Olha só. O que a gente está vendo aqui, ó? Do lado esquerdo, tá? O que a gente vê? Nós vemos aqui os estados da matéria encontrados na natureza. Quando vocês estavam lá no ensino fundamental, 9º ano, 8º ano, vocês aprenderam que existem 3 estados da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso, certo? Então, aqui nessa imagem está representado aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Aqui é o sólido, certo? Aqui tem as pedrinhas de gelo. Aqui, ó, o líquido, certo? E aqui o gasoso, né? A atmosfera, né? É o gás, né? As nuvens antes delas condensarem, né? Então ali você tem o quê? Você tem vapor de água, né? Que vai para a atmosfera para formar ali as nuvens, certo? Só que, pessoal, existe o 4º estado da matéria, que é o plasma. Eu vou até frisar aqui
com uma outra cor, ó. Tá vendo aqui, ó? Plasma, né? Plasma. Mas o que é plasma, professora? Plasma, nesse contexto aqui que nós estamos vendo dos estados físicos da matéria, é o quarto estado da matéria. O plasma, gente, por exemplo, o Sol é plasma, as estrelas são plasma. Quando você tem um relâmpago na atmosfera que aparece aquela luz brilhando, ali é plasma. A aurora boreal, que aparece lá no Polo Norte, é plasma. Dentro daquelas lâmpadas fluorescentes, você tem um gás ali que é energizado, né? E ele então se torna plasma. O plasma, gente, é um gás ionizado, ele emite luz. Por isso que existe a TV de plasma, né? Porque esse gás ele fica com cargas positivas e negativas, e você pode usar essa propriedade para transmitir, por exemplo, eletricidade, porque essas cargas vão transmitir. Nós vamos depois falar um pouco sobre eletricidade também, tá? Então, são 4 estados da matéria. O plasma é o estado que mais existe na natureza, porque a maior parte da matéria que existe aqui no nosso mundo físico é plasma, porque são as estrelas que são a maior parte da massa, né? As outras matérias são em menor quantidade. Mas como na Terra, no nosso dia a dia, a gente quase que não convive com o plasma, né? A gente encontra mais substâncias no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, nós nos preocupamos, né, lá no ensino fundamental, em estudar mais esses 3 estados, que são os estados de matéria que a gente encontra mais usualmente. Com a evolução tecnológica, né, dos aparelhos eletrônicos e tal, né, com a TV de plasma e lâmpadas de vapor e outras coisas, né, então a gente começou a ter um pouco mais de contato também com o plasma, certo? Bom, do lado direito aqui, gente, olha só, desse lado aqui, o que a gente está vendo aqui nessa figurinha, ó? Nós estamos vendo como se chama, então, a passagem do estado físico para o outro estado físico. No caso do plasma, é ionização, tá? Seria um gás ionizado. O que acontece com esse gás? Ele começa a ter tanto movimento nas moléculas, né? Claro que você tem que ter ele num recipiente, né, que suporte altas pressões, né? Por quê? Porque esse gás ele vai agitar muito e as moléculas vão quebrar e vão soltar ali íons, né? Vão ficar cargas positivas, negativas. Então você vai ter ali o gás ionizado, tá? Depois, quem não lembrar o que é íon, quem não souber, a gente pode conversar numa outra oportunidade. É só me pedir, me perguntar que a gente explica sobre as partículas, tá? Agora, vamos falar dos 3 estados mais básicos da matéria, tá? Então, quando você tem um corpo no estado sólido que passa para o estado líquido, ele sofre o quê? Ele sofre fusão. Fusão do líquido, do sólido para o líquido. Quando você tem um corpo que passa do líquido para o gasoso, ele sofre o quê? Vaporização. Gente, vaporização é o quê? É a transformação em vapor. É um processo genérico, tá? A vaporização, ela pode acontecer por subir a temperatura, né? Então, quando começa a subir a temperatura, ele já vaporiza, que é geralmente, né, na superfície dos líquidos, é um processo até que natural a vaporização, né? Se você deixar uma poça da água ali sozinha, né, e não abastecer, não colocar mais água ali, você vai ver que ela vai desaparecer, assim como acontece agora nesses tempos de seca com os rios, né? Eles estão evaporando, eles estão vaporizando, né?
E a temperatura do ambiente nunca chega a 100 graus. Então, como é que essa água ela evapora? Porque é um processo natural essa vaporização da água, à medida que você tem um aquecimento aí dela, ok? Ela vaporiza. Aí você pode vaporizar também uma substância através de um processo chamado ebulição, né? Que seria quando ela atinge aquela temperatura que ela passa, então, do líquido para o gasoso, né? Cada substância tem um ponto de ebulição. Então, quando a substância recebe calor e atinge esse ponto de ebulição, a temperatura para de aumentar e toda a substância vai virar o quê? Vapor. É o que acontece com a água, por exemplo, quando você coloca para ferver, você vê que ela atinge um determinado ponto e a temperatura não sobe mais, a água vai evaporando, ela vai evoluindo, né, virando vapor, e ela vai desaparecer. Então, é um processo de vaporização pela ebulição. E tem também a calefação. Isso daí eu acho que você já viu, por exemplo, já deve ter visto, se sua mãe deixa uma frigideira, né, no fogo ali, esquece no fogo, e de repente ela tira do fogo e coloca embaixo da panela. Você vê que imediatamente forma ali um vapor, né, instantâneo, né, que seria tipo a calefação, né? Ele vira instantaneamente um vapor, todo o líquido ali, certo? Bom, então é a vaporização do estado líquido para o estado gasoso. Aí você tem do estado sólido direto para o gasoso, é chamado de sublimação direta, tá? Do gasoso para o sólido é uma sublimação inversa ou cristalização, né? É o que acontece, por exemplo, com a neve, né? O vapor de água passa diretamente para o estado sólido e vira cristais que depois caem na forma de neve, ok? Quando você tem a passagem do gasoso para o líquido, é um processo chamado condensação, certo? Ou liquefação. Você tem então o gás virando líquido quando ele realmente ele esfria, né? Então ele vai se tornando líquido. E do estado líquido para o sólido, solidificação. Lembrando que quando você tem mudanças de estado da direita, né? Aqui, ó, da direita para a esquerda, você tem o quê? Perda de calor e, consequentemente, diminuição da temperatura. Da esquerda para a direita, você tem o quê? Ganho de calor e aumento da temperatura, ok? Então, gente, basicamente era isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu vou salvar também essa imagem aqui para disponibilizar para vocês lá, ok? Então, aqui mudanças de estado. Lembrando, gente, que as terças, deixa eu voltar aqui para o CMSP. Olha, ixi, minha gatinha. Lembrando que às terças-feiras, pessoal, tem aulas de física lá no CMSP, à tardinha, certo? E depois é reprisado também na quarta-feira de manhã, com dados patrocinados, né? Ou seja, quem não pode usar o Wi-Fi, né? Pode assistir pelo celular, que não vai debitar o pacote de dados, certo, gente? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês assistam essa aula. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Tudo de bom para vocês e até outra oportunidade.